Meus irmãos, por favor, mesmo sentados, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Todos acharam? Versículo de número... Versículo 39 do segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vou fazer o seguinte, vou ler do 38 e o 39. Diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque a não conhecia. Amém? Meus irmãos, eu nessa noite, eu achei por bem, e de várias oportunidades que tive, eu achei importante nessa noite alertar a igreja e vacinar a igreja concernente a algumas coisas que têm acontecido, principalmente no Brasil. Percebam que o que eu vou dizer aqui aos irmãos não é novidade nenhuma. O que eu vou dizer aos irmãos aqui não é coisa nova, muito pelo contrário. Já tem isso acontecido de muitos anos para cá. E é bem verdade que há alguns anos, agora recente, isso ganhou mais força, mais intensidade. E eu me preocupo muito com a igreja. E eu não falo igreja placa, eu falo igreja em todo contexto. É de se preocupar, porque temos percebido que alguns profissionais do púlpito têm enganado muita gente. Mas eu glorifico a Deus que ainda há alguns que não se permitiram ser contaminados e nem se declinam às mazelas que neste mundo há. Então, eu peço aos irmãos que tenham muita atenção o que for dito nesta noite, porque isso vai, não somente você, mas também eu, vamos andar um pouquinho mais adiante, pregando o evangelho genuíno e pleno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Veja bem, o texto, os versículos aqui que eu li, e em todo o texto, fala-nos essa história, e que nós vemos explicitamente aqui, um grande milagre, uma intervenção de Deus, diante de uma situação de morte. Vemos aqui também, os filhos dos profetas, independente das suas situações,
Eles levavam uma vida muito simples, diferente das pessoas mais abastadas da sua época. Porém, agora o quadro aqui é um quadro de uma situação muito difícil, porque há fome na terra de Gilgal. E Deus, por sua vez, usa o profeta Eliseu aqui, nesse quadro, com uma obra muito maravilhosa. Porém, eu não quero falar aos irmãos acerca da provisão de Deus para as suas vidas materiais, mas sim algo tão claro aqui, concernente uma obra espiritual. Podemos enxergar aqui nesses versículos, principalmente o 39, que vai dizer que quando Eliseu chama o seu servo para fazer um caldo e apanhar algumas ervas, diz-nos o texto que quem foi buscar não sabia o que estava servindo. E aí na frente vai dizer, no texto, que alguém percebe que naquela panela há morte. Porém, dentro destes versículos, é claro que nós enxergamos algo espiritual. E eu quero discorrer com esse assunto com os irmãos, que a igreja brasileira, muitas delas estão sendo enganadas por coisas que não saem da palavra de Deus, por coisas que os homens inventam, e com isso ludibria o povo, engana o povo. E as pessoas, por mais ouvirem o que eles falam e menos examinar as escrituras, vão sendo levadas facilmente ao engano. Nós sabemos biblicamente que Deus, pelo teu poder e pelo teu espírito, tem usado algumas pessoas que de fato têm dado lugar para serem usadas, mas outras estão simplesmente arrancando a lã da ovelha para sustentar a si próprio. Por isso, precisamos ter a atenção, caso contrário, a gente também se declina. Eu não estou aqui falando mal de uma denominação. Eu estou falando aqui e denunciando o que os santos apóstolos já denunciavam nas suas épocas. Já acontecia isso de largo tempo. Não é novidade para nós. Porém, por alguma falha no meio do caminho, isso ganhou mais intensidade. As pessoas fazem o que eles mandam. Faz isso, e o povo faz. Faz aquilo, e o povo faz. Mas não ensina a palavra para levar o caminho da salvação e sermos salvos em Cristo Jesus. Então, percebam que a palavra de Deus, ela vai dizer que há morte na panela. Porque alguém dá o alimento sem conhecer aquele alimento. E quem come não tem o cuidado de perguntar: o que é isso? É o que acontece com a igreja. As pessoas falam, mas espera aí, deixa eu examinar se isso está na palavra. É alguma coisa que vai amassagear o ego, mas as pessoas não veem na palavra. E com isso a igreja está se esvaindo, à torto e à direito. Está na hora de dar um basta nisso. A igreja precisa ser exigente. A igreja precisa tomar o cuidado de não ser enganada. E por falta do discernimento de espírito, a igreja está sendo enganada. E vemos aí afora pessoas batendo a torto, a direito, dizendo: por que aconteceu? Por que ele falou e não aconteceu na minha vida? Por que ele disse e não aconteceu?
Hoje eu estava falando com meu cunhado, ontem eu disse para ele assim: meu cunhado, há na Bíblia Sagrada, o que aconteceu naquele tempo está acontecendo nos dias de hoje. Jeremias capítulo 5, versículo 30 e 31 vai dizer: uma coisa espantosa acontece nessa terra, os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Se naquele tempo as pessoas já enganavam, imagine hoje. O que está acontecendo com a igreja brasileira? Ela só quer coisas terrenas. Ela só busca coisas desta vida. Ela não busca a se unir pelo poder do Espírito Santo. Ela não ora mais como orava antigamente. Ela não busca mais como buscava antigamente. O que a igreja quer hoje é só bens materiais. Nós temos que parar com isso, irmãos. Tem uma coisa que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso não está no âmbito físico, está no âmbito espiritual. E se a igreja não tiver visão espiritual, ela não vai enxergar. Eu não estou bravo não, tá? Mas eu preciso falar isso aqui para vocês. Eu fico me perguntando o que vai acontecer com a igreja daqui a 10, 20 anos. Se nós não começarmos a nos munir do Espírito Santo já. O que vai acontecer com a igreja se as pessoas não orarem mais? Vão se acabar as visões. As verdadeiras profecias vão se acabar. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículos 17 e 18, ele vai perceber algo que está acontecendo e ele vai orientar os irmãos: tomem cuidado com aqueles que estão pervertendo a doutrina que vocês aprenderam, afastai-vos, desviai-vos deles, porque eles estão enganando as pessoas simples. Eles estão enganando. Se isso já acontecia no tempo dos apóstolos, onde eles davam liberdade para o Espírito Santo agir, imagine hoje. Arrancam a lã da ovelha, comem o melhor do novilho, mas não cuidam do rebanho. Não tratam o rebanho da forma que deve ser cuidada. Tudo por ambição, tudo por desejos. Hoje as pessoas, quando ouvem uma mensagem que é dura, elas já repudiam. E na Bíblia Sagrada vai dizer: olha, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. E é o que acontece hoje. Se alguém fala a verdade, alguém vai dizer: não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero. Peraí, irmão, se você quer ir para o céu, então aceita a palavra de Deus. Mas a gente não quer. Por isso que a igreja está se descambando. Por isso que as pessoas aí vivem só uma ilusão, um rótulo. E hoje nós temos tudo a nosso favor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é crente mais de 30 anos aqui? Não, vocês não. Quem é crente mais de 30 anos aqui? Um de cada vez. 2, 3. Mais de 30? Mais de 20? Mais de 15? 10. 5. Aí todo mundo que levantou vai entrar junto, né? Tá bom. Vamos lá, 30 anos tem pouco. Eu já sou crente há 41 anos. Eu já vi coisas que muitos aqui não viram. E nunca presenciaram. Vamos começar aqui uma coisa simples. Vamos começar pelo conforto que nós temos na igreja. E que conforto vocês têm aí, ó. Essa cadeira aí. É um conforto tremendo diante do tempo que eu vivia, da década de 80.
Você está encostado aí bem na cadeira? Maravilha. No nosso tempo, né, Kelly? Não tinha encosto o banco. Agora olha aqui. Imagine você, um culto de 2h30, 3 horas e você assim, ó. Né, Kelly? Não se levantava. Não ficava bebendo água toda hora. Cadê a irmã que me serviu água? Ali. Não tinha um copo ali, ó, no púlpito na nossa época. O que tinha era um vaso de um filtro de barro lá na porta, com uma caneca. Uma caneca. Uma caneca. Todas as bocas da igreja passavam naquela caneca. Todas. Aí eu, criança, eu mordia a caneca. E quando alguém bebia, talvez cortava. Ninguém sabia se tinha sapinho na boca. Ninguém sabia de nada. Lavava a caneca assim, ó. Presta atenção. Né? Jogava água. É um pouquinho só. Fazia assim, ó. Tá lavada. Me fala se isso hoje não é um conforto que nós temos. Ó. Eu não tinha isso. Barro na rua da igreja. Essas irmãs hoje que vestem esses saltos altos aí, que são bonitos. Eu tenho 2 moças em casa. Tenho uma esposa e uma filha. Elas usam saltos. Eu falei, dá glória a Deus, porque na minha época não se usava muito salto alto, porque a gente só pisava em barro. Então, tinha uma ponta de enxada na porta da igreja, né, Kelly? Amassava o barro da casa até a igreja, chegava na porta da igreja uma ponta de enxada, aí você fazia assim, ó. Na água se lavava para entrar na igreja, porque as irmãs passavam a tarde inteira encerando. Para não sujar, a gente lavava o pé lá fora para entrar na igreja. Conversas paralelas? Não tinha. Está entendendo? Hoje a igreja está rica. Hoje nós temos pessoas de graduações na igreja. Antigamente eram simples. Qual é a sua profissão? Lenhador. E você? Pedreiro. E você? Eu cuido de carroça, de cavalo. Era o que tinha na igreja. Nós não olhávamos para a beleza física da igreja. O que a gente queria era a presença de Deus constante na nossa vida. Hoje a igreja tem tudo, mas não tem a presença, porque os homens estão roubando a presença para chamar a sua própria atenção. O ego tomou o lugar na igreja. As pessoas não se submetem à palavra. Elas querem se sujeitar a si mesmas, mas não à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é dura, ela corrige. Mas a palavra de Deus também fala que Deus ama, Ele também o corrige, o filho que Ele ama. Quantos podem dizer amém? E por isso que a igreja está se descambando, porque ela tomou conta das coisas materiais. A morte dentro da igreja, porque não mais há aquela plenitude, a ação plena do Espírito Santo. Quando nós falamos sobre oração, as pessoas, o que é oração? Quantos aqui oraram pelo menos meia hora hoje? Meia hora, levanta sem vergonha. O mínimo que se pede hoje, as pessoas não conseguem. Mas agora quando fala, quem quer? Quem quer bênção? Quem quer vitória? Quem quer? Quem quer? Aí montou um monte de gente na porta. Eu quero. E exige de Deus. Isso é morte. Se você quer vida, vai orar, vai buscar, vai se submeter e vai ouvir Deus falar no seu coração. É pedir muito? Não, é para você ter uma vida sã.
Senão você vai ser enganado por essas pessoas aqui, que havia no tempo dos apóstolos, que enganavam o povo, e hoje não é novidade para nós. Faz isso que você vai receber, faz aquilo que Deus vai te dar, falam coisas que Deus não prometeu. E aí, ao invés das pessoas virem à igreja para adorar a Deus, elas vêm para pedir a Deus. Não há mais salvação de almas como havia antigamente. Há sim interesses pessoais. E isso não dá certo para a igreja. A igreja não consegue romper dessa forma. Não há um número de pessoas convertidas, mas um inchaço de pessoas na igreja. E falar aqui para os irmãos, eu falar isso para os irmão pode pensar, mas onde você está vendo isso? No Brasil. Pessoas que não poderiam, e não tem nem sequer um testemunho, mediante a palavra de Deus, elas estão ativas dentro da igreja. Pessoas que não deveriam, precisava ter um tratamento pessoal, mas não, elas estão atuando. E elas não conseguem nutrir da palavra de Deus e ter um exemplo de vida, um testemunho de vida. Por isso que está tendo morte. Não há quem clama na igreja mais para um reavivamento. Não há alguém que mais peça ao Deus ou se coloque na brecha para dizer: Deus, eu preciso agora, neste momento, experimentar o que os meus irmãos experimentaram. Não há alguém que busque e fale para o Espírito Santo: entra na minha vida. O que dá a vida à igreja é Deus no poder do Espírito Santo. E se não tiver o Espírito Santo, acabou a igreja. A igreja foi inaugurada e selada pelo Espírito Santo. E quando não tem, tem morte. Há só números de pessoas. E qualquer vento que bater, aí racha, vai embora, deixa as coisas, abandonam. Isso não é igreja. Uma igreja, a igreja que realmente entende que foi comprada e lavada no sangue do Cordeiro, ela não se permite se iludir com as coisas dessa vida. Ela se mune do Espírito Santo para aguentar qualquer vendaval da vida. E aí eu pergunto a vocês, quantos de vocês já receberam o Espírito Santo? Quantos de verdade têm se interessado com isso? Tem se preocupado e verdadeiramente tem sentido no seu coração: não, eu preciso disso, porque senão eu vou continuar morto. Eu só estou ocupando o lugar da igreja, só o assento marcando presença. Eu só estou marcando presença na igreja. Eu só quero mostrar para o pastor que eu vim na igreja. Eu só quero que ele acredite lá: olha, eu fui filmado, eu fui fotografado, eu vim à igreja. Você não precisa vir à igreja por causa disso. Você tem que vir à igreja para render glórias e louvores ao nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. E aí, por isso que eu estou me preocupando com a igreja, porque ela está morrendo. Agora, recentemente, eu recebi uma mensagem de uma moça casada. E ela disse para mim: irmão Carlos, a minha vida estava totalmente torta. E eu falei para Deus: Deus, eu quero me arrepender de tudo que eu fiz. Eu era uma pessoa usada. Deus me instrumentalizava, meu irmão Carlos. Eu falei assim: o que aconteceu? Eu simplesmente abandonei. Pessoas mortas que fazem isso. Pessoas que não têm interesse em Deus que cometem essas coisas. E aí eu me preocupo com isso. De verdade. Senão a gente só vai passar aqui por passar. E nada vai acontecer. Você vai entrar e vai sair da mesma forma. Eu não quero entender que você veio aqui buscar soluções para os seus problemas.
porque Deus conhece todos os seus problemas. Eu quero acreditar que você veio aqui se render a Ele, e ao momento que você começar a se render a Ele, aí Ele vai ver a sua adoração. Alguma coisa Ele vai providenciar na sua vida enquanto você adorar o nome dEle. Mas se esvazie de tudo isso, porque se não tem lugar para Ele habitar em você. Abra sua Bíblia, por favor. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 em diante diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei, nem de noite, nem de dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha o que acontecia com a igreja. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo a Éfeso, nos conta Lucas em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 19, que quando Apolo passa por Éfeso, o seu conhecimento era um conhecimento limitado, porém ele deixa a sua semente, e quando Paulo chega, ele encontra 12 homens, preste atenção, 12 homens, e aí vai perguntar a eles assim: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles vão dizer: nós nem ainda sabemos o que é Espírito Santo. Preste atenção, o apóstolo Paulo chega em Éfeso e pergunta: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles vão dizer: nós nem sequer sabemos o que é o Espírito Santo. Lá no tempo da igreja primitiva, o apóstolo Paulo já estava inaugurando igreja, fazendo igreja para tudo quanto era canto. E aí ele vai perguntar: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles vão dizer: nós nem sabemos o que é isso. Se naquele tempo onde o Espírito Santo trabalhava de forma eficaz através dos apóstolos, e as pessoas tinham a liberdade e também a proximidade de conhecer o Espírito Santo, ainda alguns não conheciam ele, e quero crer também muito menos as ações do Espírito Santo. Imagine hoje. Como é que fica? Se aqueles homens eram usados plenamente pelo poder do Espírito Santo, e havia pessoas que ainda não conheciam, e hoje, possivelmente, os templos serão fechados daqui a 10 anos. Como aconteceu lá na Europa, nos Estados Unidos, que os templos viraram casarões. As pessoas abandonaram a fé. O perigo que acontece com a igreja é esse: quando ela não conhece o Espírito Santo. Ela tem gente, mas não tem Deus. Ela está cheia de gente, mas não tem milagre. Ela está cheia de gente, mas os enfermos continuam enfermos, os endemoniados continuam endemoniados, porque somente o Espírito Santo é que dá dons para a igreja atuar.
Se a igreja não tem o Espírito Santo, então não tem ação dele. Como é que fica? Por favor, não me olhe com essa cara de assustado, pensando que eu estou nervoso. Eu não estou. Eu não estou nervoso. Eu confesso, eu não estou nervoso. Eu estou preocupado. Preocupado. Eu não sou disso. Meu cunhado sabe disso. Eu sou de uma igreja evangélica pentecostal. Ah lá, o rapaz sabe. Como é o seu nome, filho? Fala. Danilo. Danilo sabe qual é a igreja que eu sou, né, Danilo? Ele sabe que eu sou pentecostal. Eu não sou disso. Mas agora eu vou fazer aqui porque eu vi vocês fazendo, baterem palma. Então eu quero que vocês também façam aqui. Pergunta para o teu irmão aí. Você já recebeu o Espírito Santo? Vem cá, Danilo, já que você é grande. Vai logo, rapaz. Por favor. Vai, cutuca ele aí. Já recebeu o Espírito Santo? Vai. Já recebeu o Espírito Santo? Você conhece ele? Não mente não. É sério. Porque se você não recebeu, a gente vai precisar orar hoje. E orar muito. É um risco nós sairmos daqui deste lugar, desguarnecidos, sem munições. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Há legiões de demônios querendo acabar com a gente. Nós nessa noite sairemos deste lugar munidos e revestidos do Espírito Santo de Deus. Porque senão é um perigo para você, gente. Hoje eu estava ali, fica aqui, no quarto da Vitória. Eu não me aguentava olhar no espelho. Eu sei que eu sou feio, mas não é por causa da minha feiura. É porque eu não aguentava de me olhar e cobrar de mim mesmo. Você precisa orar mais, Carlos. Aleluia. Até que o meu cunhado rompeu para vir para o culto, ele rompeu e falou: Carlos, vamos orar? Eu falei: vamos. A gente começou a chorar, não foi, filho? Foi plena a presença do Espírito Santo ali. Falei: agora sim a gente pode sair de casa. É um perigo para você, Danilo. Se você não se munir do Espírito Santo, é um perigo para a igreja. Ela está simplesmente, a igreja sem o Espírito Santo, ela está fácil de ser enganada. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Que dentre vocês, ele vai dizer, dentre vocês mesmos suscitarão pessoas para enganar o rebanho, para formar discípulos. Será que a gente precisa ir longe para ver essas coisas? Aqui mesmo no Brasil acontece, aqui mesmo no estado de São Paulo acontece. E quantas pessoas estão sendo enganadas? E quantas pessoas estão sendo ludibriadas? Deus não quer que as pessoas se enganem. Deus não quer que a igreja seja enganada. E para isso, ela precisa do Espírito Santo de Deus. Para isso, ela precisa ser revestida. Deus precisa salvar almas da igreja, converter vidas. E eu não vou converter. Eu posso pregar, mas quem converte as pessoas é o Espírito Santo. Então, se ele não tiver, não tem conversão de alma. E aí como que fica? Recebeste o Espírito Santo quando cresces? Nós não sabemos o que é isso. E se eu não falar disso, e se amanhã, depois, vocês não continuarem falando disso, daqui a uns anos as pessoas vão falar: o que é o Espírito Santo? Então é preocupante. Não tem evangelização plena se não tiver o Espírito Santo. Cadê as meninas do teatro? Ali, não fica com vergonha não. Levanta a mão aí, as meninas do teatro. Se não tiver Espírito Santo, o teatro é em vão, é só encenação. Se não tiver o Espírito Santo no ensaio, é só abrir boca e fechar a boca. Se não tocar com a unção do Espírito Santo, é simplesmente tocar para a plateia bater palma para você. Mas se tiver a unção do Espírito Santo, o céu vai se abrir e a glória de Deus vai descer no meio da igreja. Tem que ter o Espírito Santo. Porque senão vai ter morte na panela.
essa panela aqui, ó. O texto vai dizer que Eliseu vai falar assim: me traz farinha. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. O profeta vai dizer, ele fala assim, ó, me traz farinha. Está faltando farinha. A farinha é o que faz o pão. Tem igreja que está faltando pão, faltando palavra. Sem palavra, a igreja morre. Sem ensinamento. Eu vi a irmã aqui falando aqui, ó, daqui a pouco a gente vai voltar com a escola dominical. E eu estava ali ouvindo, me preocupado. Falei, Jesus, não permite ficar mais tempo não. Porque é muito tempo. Sem palavra, a igreja morre. E faltava farinha. Eliseu falou, põe farinha nessa morte aí. Vai ter vida. Põe palavra onde tem morte aí, que é a palavra, a vida eterna, a palavra, o pão vivo que desceu do céu, a palavra eficaz, a Bíblia Sagrada. Põe palavra aí, aonde você precisa, para você ver se não vai ter vida. Põe palavra e obediência aí, para você ver se Deus não vai atuar na sua vida. Muitas pessoas estão morrendo porque está faltando palavra também. Porque não examinam as Escrituras, e não se submetem a elas. Não tem jeitinho brasileiro na palavra não, irmãos. A própria palavra, ela é eficaz. Nós não precisamos moldar a palavra do nosso jeito para atrair as pessoas, não. A própria palavra de Deus é poderosa para isso. A gente não precisa enfeitar as coisas para atrair. A palavra de Deus atrai. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus é poderosa. E tem gente assim simplesmente enfeitando o pavão. Pegando os métodos mundanos para atrair as pessoas. A palavra atrai. A própria palavra atrai. Você sairia da sua casa para ouvir um homem no deserto? Você sairia? Você sairia? Você sairia, o irmão aqui de barba aqui? Sairia para ouvir um homem no deserto? Dificilmente a gente sairia. E o que atraía nesse homem para as pessoas ouvirem ele bem de perto? Beleza? Nenhuma. Porque ele não era envadecido. Talvez as pessoas tinham ele como um doido. João Batista pregava no deserto da Judeia, e a Bíblia vai dizer que vinham ter com ele de Jerusalém, da Galileia, e os povos ribeirinhos, e ouviam a palavra e eram batizados no Rio Jordão. Que conforto aquele lugar tinha? Pedra para se sentar, pó para se sentar, não tinha cadeira, não tinha banco, não tinha microfone, não tinha nenhuma beleza física. O que tinha? Palavra. Uma igreja sem palavra morre. Pessoas sem palavras morrem. A palavra não é a minha, é a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus, você morre. Se você não deixar notório que você exercita a palavra de Deus, você também morre. Por isso que a igreja está sofrendo dentro do âmbito espiritual. Porque ela não quer comer a palavra. Ela quer beber o caldo. Ela quer comer a erva. Mas não quer comer a palavra. E os homens veem essa fragilidade da igreja. Eles vão entuchando dentro da igreja. Goela abaixo. E as pessoas vão recebendo. E simplesmente estão comendo morte. Para si própria. Palavra de Deus está faltando na igreja. Espírito Santo está faltando na igreja. Então, por favor, não se permita, quando você estiver num culto, quando você estiver reunido com 2, 3 pessoas, quando você estiver na sua casa, não se permita a simplesmente deixar o Espírito Santo de Deus e não ler a palavra, praticar a palavra, porque senão você morre. Porque na igreja hoje está tendo tanta briga pelo poder, porque falta a palavra e o Espírito Santo. Porque nós temos histórias aí de igrejas que estão se rachando, porque os homens querem dominar a igreja não é dos homens, a igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro, Jesus Cristo é o noivo, Deus é o dono da igreja.
Porque pessoas estão ouvindo a homens e não a palavra, porque elas simplesmente estão sendo ludibriadas por eles. Eu estou cansado dessas coisas. Estou cansado de rivalidade na igreja. Porque como pode uma igreja que recebeu o Espírito Santo ter rivalidades? Como pode ter uma igreja receber o Espírito Santo se dentro dela tem pessoas egocêntricas? Como pode uma igreja dizer que tem o Espírito Santo e praticar a palavra, sendo que umas têm inveja uma das outras dentro da igreja, umas querem mal uma das outras dentro da igreja? Isso não é Deus, isso não é palavra, isso não é Espírito Santo, isso é demônio. Você tinha oportunidade para falar uma coisa que a gente gostava, eu estou falando. Eu falei no começo, é para vacinar a igreja. Para não chegar qualquer um aqui e tomar a igreja que foi comprada. Levar algumas pessoas que está sendo muito difícil mantê-las dentro da igreja, dentro do templo. Então, para que não haja morte, tem que ter o Espírito Santo e tem que ter palavra. E o texto vai dizer que quando Eliseu coloca a farinha, o que houve? Vida. A morte foi embora. Veio vida. Pode comer, está tudo certo. Por quê? Porque eu coloquei farinha. Houve um milagre. Está faltando vida na igreja. Está faltando intensidade na igreja. Está faltando desejo. Eu conversei com a esposa do Danilo na sexta-feira. Essa moça, ela é recém-convertida. E eu falo para os irmãos que na minha igreja, pessoas de anos não têm a mesma intensidade que essa moça tem. Ela disse assim para mim, eu vou para o serviço, eu já me organizei, tudo para sair para o evangelismo. E aí eu perguntei, quanto tempo? Não, eu sou nova convertida. Aí o Danilo olhava para mim, não, ela é assim mesmo. Aí eu quase falei para o Danilo, ela é mais crente que você. Então estou falando agora. É difícil, né? As pessoas não têm interesse, porque falta ânimo, falta Espírito Santo, falta palavra, falta desejo, falta intensidade. Elas querem simplesmente o que elas querem. Mas vamos acabar com isso. Com como? Como? Vamos colocar farinha na panela. E no lugar da morte vai ter vida. Aleluia. No lugar do errado vai dar tudo certo. Aleluia. E o que não está funcionando vai começar a funcionar. O que tiver emperrado, Deus vai destravar, a engrenagem vai se ajustar e tudo vai se harmonizar. Aleluia. Glória a Deus. Para isso precisa palavra, Espírito Santo na igreja. Eu ouvi aqui sexta-feira um maravilhoso de um irmão. Eu fiquei maravilhado com a intensidade que ele contou e com lágrimas ele contou o seu testemunho. Mas isso não foi suficiente. Ele falou o que de fato aconteceu e o que o impulsionou para que ele tomasse uma decisão. Eu fiquei maravilhado aqui dentro dessa igreja, no encontro de casais. Mas isso são simplesmente focos que tem. O que a gente precisa é todos. Como aconteceu na igreja lá em Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir no pão e nas orações. Em tudo, a igreja, quando tem o Espírito Santo agindo por intermédio dela, aí a igreja cresce. E aí a igreja desbrava. As coisas acontecem naturalmente quando a igreja se permite ser munida pelo poder do Espírito Santo. Então, eu peço para que você nessa noite tome essa decisão de não ter morte na sua vida. E não é morte física, é morte espiritual. Que tenha vida na sua vida, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nessa noite, a partir de hoje, venha instruí-lo a fazer o que é de melhor para a sua vida.
Porque o que você pensa para a sua vida não é melhor. O que Deus tem para a sua vida é maior do que você possa imaginar. A gente deseja alguma coisa, mas quando a gente se permite ser simplesmente instrumentalizado pelo Espírito Santo, a gente pensa assim, se eu for aqui, vai dar certo, vai ser melhor. Não, você vai caminhar um pouquinho mais, mas você vai ver que Deus tem preparado para você é maior do que você pensa. Só se você se permitir ser regido pelo Espírito Santo. Só se você deixar de ficar parado e começar a deixar Deus agir através da sua vida. Fique de pé, por gentileza.